Boa noite, pessoal. Feliz de ver vocês aqui. Olha o Gerson, que gracinha. Ver os professores, né? Ver. Muito bom te rever, Gerson. Muito legal mesmo. Professor de Secretaria de Educação, um dos meus treinandos há muito tempo, né? Foi meu aluno no curso Pipocas e trabalha com a sala de recursos no Guará. Muito bom mesmo, essa área artística. Hoje nós vamos falar, né, dando continuidade ao modelo do Rizzoli. Então, eu trouxe nas lives passadas um pouco mais do modelo, né? A gente trouxe o modelo de enriquecimento escolar para toda a escola, que é o SEM, né? E eu tenho pontuado aqui que o próprio Renzulli, ele traz, no decorrer dos anos, né, ele vem falando de modelo, e todas as propostas que ele trazia recebiam o nome de modelo. Então, a gente tinha o modelo triádico de enriquecimento, o modelo das portas giratórias, o modelo dos três anéis e o modelo de enriquecimento escolar para toda escola. E assim, com o passar do tempo, ele foi trazendo isso de uma forma um pouco mais sistematizada, e hoje em dia ele está dentro de uma teoria mais geral. Então, aqui a minha ideia é ir trazendo, né, o Renzulli para vocês de uma forma mais palatável, uma vez que a gente não tem muita coisa dele escrita em português, né? Algumas coisas estão nos livros que eu traduzi, né? Outras coisas estão em livros ou entrevistas, por exemplo, tem uma entrevista da Suzana Pérez com o Renzulli, que foi publicado num dossiê, né, de educação, lá da Educação Especial de Santa Maria. Então, tem feito um bem danado para quem ainda não domina o inglês, né, para ler no original. Então, aqui e ali a gente vai vendo o Renzulli em todas as suas cores, né? Como ele propôs esse modelo com o passar do tempo. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a aulinha de hoje, né? Nós vamos dar continuidade ao que eu já tinha trazido em termos de modelo de enriquecimento geral, e agora eu vou trazendo o modelo triádico, e vou explicar isso aqui novamente para vocês. Deixa eu botar minha tela aqui no modo de compartilhamento, para que vocês possam ver aqui o que eu preparei hoje, né? E a gente vai tirando essas dúvidas aos poucos. Algumas coisas a gente tem que falar mesmo, porque a teoria acaba se repetindo, né, de outras formas, e a gente precisa dar os nomes certinhos para elas, né? Então, vou trazer aqui para vocês verem. Vou ver o meu mouse aqui. Que nós estamos falando hoje desse foco na produtividade criativa. Michele, sinaliza para mim se vocês veem meu mouse andando, se eu posso apontar com o mouse. Dá, né? Tá, então tá bom. Então a gente vai, é, dentro do modelo, nós vamos trazer esse modelo que ele chama de modelo de enriquecimento escolar para a escola toda, que é o SEM, né? E aqui fica claro para a gente ver como que se situa a teoria nessa formulação mais recente dele, né? Então, nós temos a concepção de superdotação, que são os pressupostos teóricos, e que ele coloca isso na teoria dos três anéis, não sei por que está caindo no meu slide. Depois, ele fala do modelo triádico de enriquecimento, e aí o foco está na produtividade criativa, eu vou explicar por que esse foco é assim. Depois ele vem para o desenvolvimento do capital social, e aí ele focaliza nas pesquisas que ele chamou de Operação Houndstooth, né? E, por fim, a liderança em um mundo em mudança, e aqui o foco estão nas funções executivas que vão levar as pessoas para uma ação, né, mais consciente
usando os valores, né, que a gente quer transmitir para essas crianças nos nossos programas, a incutir nelas essa ideia de liderança altruísta, da necessidade dos outros, né? E, por fim, nós vamos chegar, então, nessa pessoa autorrealizada, em pleno funcionamento e feliz, né? Então, esse modelo, ele explica toda a concepção que o Renzulli vai trazendo nesses anos todos, né? Porque muita gente só conhece a, a concepção da superdotação que está no modelo dos Três Anéis. Mas se ela não for entendida nesse contexto maior, muita coisa vai ficar perdida. Porque, na verdade, isso aqui é uma divisão didática. Como é que a gente enxerga esse aluno com altas habilidades? Como que eu posso levar esse aluno a desenvolver uma criatividade produtiva? E aí ele vai sugerir esse tipo de enriquecimento, um, dois, três, né? Mas não é só desenvolver uma produção, não é só desenvolver um fazer, um desempenho, mas isso tem que estar voltado a valores essenciais que a gente tem que desenvolver, né, no nosso aluno, né, na pessoa que está ali no programa de enriquecimento. Esses valores têm que levá-la a desenvolver coisas, né, ideias, produtos para um mundo melhor, onde ela também vai se colocar como um adulto, né, e esse é espera-se que essa seja a passagem da criança, né? Desde pequena, ser trabalhada nela a ideia de que eu confio em mim, confio em minhas ideias, tenho ideias interessantes, posso desenvolver mais ideias interessantes para resolver os problemas que o mundo tem hoje e vai continuar tendo no futuro, e ao mesmo tempo fazer isso para o bem maior, para o bem da população como um todo, tá? Então, é um modelo muito nobre, né? O que que a gente quer desenvolver é o melhor do ser humano, aquilo que ele traz realmente para no seu nascimento, né? E a gente pensa assim, poxa, nasce aquele bebê mais lindo, mais cheio de energia, cheio de vontade, né? De ir para esse mundo, de aprender. Nossos meninos com altas habilidades são assim, né? Eles querem sempre mais, sempre naquele intuito de ser desafiado, de poder desenvolver-se dentro das áreas de interesse, porque ele tem muita curiosidade, ele tem vontade de saber muita coisa. E aí a gente pega essa criancinha e vai desenvolvendo nela, né, essa produtividade criativa. O que que eu faço com o meu potencial? Como é que eu desenvolvo esse potencial da melhor forma possível? Para que eu me beneficie enquanto pessoa e também o mundo se beneficie disso, né? Então, essa é a ideia geral do modelo. Aqui hoje nós vamos falar especificamente do foco na produtividade criativa no modelo triádico. Para o Renzulli, tudo que é bom vem em três, e ele brinca com essa ideia em várias ocasiões em que ele está escrevendo sobre suas ideias. Então, tudo começou com esses três anéis, né? Mas agora vamos falar das três formas de desenvolver essa criatividade produtiva também. E aqui, como a intenção dele é reconhecer e potencializar os interesses de alunos com altas habilidades, a gente ainda vai mais além, entendendo como que eu posso promover um ensino mais eficaz, o que é ser um professor eficaz, um professor eficiente, um professor criativo, um professor que chega nesse aluno, né? E como enriquecer e diferenciar o currículo para o superdotado. Então, eu vou falar disso tudo de uma forma bem pontuada, né? Não espero terminar isso tudo hoje. Hoje nós vamos falar mais sobre como a gente desenvolve, né, o que o Rezuli chama de pool de talentos. Essas pessoas que vão compor o nosso grupo de enriquecimento. E depois eu vou trazendo nas próximas aulas o papel desse professor, o papel do aluno, o papel do currículo, e depois como enriquecer esse currículo, como tirar o melhor proveito
desse currículo que ele chama de tipo um, 2 e 3. E como fazer com que isso, né, leve a essa produtividade que vai beneficiar tanto o aluno quanto o local onde ele vive. Então, primeiro, nós vamos pensar quem pode e deve participar desse pool de talentos. Então, vou voltar aqui alguns conceitos que eu já trabalhei nas lives passadas, mas eu acho que aqui a gente é pertinente trazê-los de volta, né? Esse modelo, ele tem muitas setas, porque o Renzulli diz que a gente começa num tipo de enriquecimento, mas muitas vezes eu estou misturando com o tipo 2, estou misturando o 2, eu tenho que voltar no um para aprender um pouco mais, e aí, de repente, tem uma ideia do tipo 3. Então, isso aqui é um processo dinâmico que só está dividido assim em função da. Eu caí, gente? Não, né? Ah, que sumiu aqui uma telinha. Em função do trabalho, então, que a gente vai desenvolver com ela dentro desse pool de talentos, tá? Deixa eu passar para o próximo. Então, quem pode Caiu o participar. slide, caiu o slide, precisa colocar ele aí de novo. Ah, foi isso que aconteceu. Bem que notei que tinha alguma coisa. Peraí, voltamos aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar outra vez. Eu volto aqui, compartilho novamente. Não sei por que eu caí. Pronto. Já deu? Deixa eu participar. Deixa eu abrir aqui. Porque ele demora um pouquinho, a tela fica preta para mim. E aí eu vou olhar. Mas, assim, para que a gente possa pensar nessa construção, né, do grupo de talentos, a gente tem que entender que o que está na base disso tudo aqui para o Renzulli é uma questão que a gente fala o tempo todo aqui no Brasil, principalmente, depois que nós criamos o Conselho Brasileiro para a Superdotação, e temos utilizado uma frase que foi inclusive inventada pela Maria Lúcia Sabatella numa das reuniões que a gente teve há muito tempo atrás, e ela trouxe na reunião, mas o que a gente precisa mesmo é retirar os nossos alunos da invisibilidade. E isso caiu assim de uma forma tão, né, contundente, tão importante, que a gente passou a usar essa frase como um mote, né, como uma forma de sensibilizar a nossa sociedade para essa invisibilidade dos superdotados. Então, isso é uma coisa que eu já falei aqui antes, mas eu repito, porque eu acho importante a gente falar sobre a inclusão. E muitas vezes, quando a gente quer incluir as crianças num programa, por exemplo, de enriquecimento, a gente encontra uma série de barreiras, né? E aí toda a organização que o Renzulli faz, né, dentro do modelo de enriquecimento escolar para toda escola, é não deixar nenhuma criança de fora. Nenhuma criança que a nossa legislação diz que ela tem o direito de participar. Então, ele traz 6 formas de nomeação, 7 aqui, mas são 6 na verdade, em que ele traz assim, vamos olhar de todas as formas para essa criança, né, nesse processo de identificação, que na verdade é um processo de rastreamento, um processo de mapeamento e de identificação. Nós deixamos a palavra identificação para ser utilizada em contextos mais onde a gente vai usar testes normatizados, né, ou toda uma série de instrumentos que passou por uma normatização, ou seja, ele tem
ele tem grupos de comparação, eles têm validade, tem precisão, quer dizer, tem estudos psicométricos feitos com esses testes, não só os testes que avaliam a inteligência, mas várias outras áreas, várias funções, né, tanto cognitivas, quanto conativas, quanto executivas da criança. Então, quando a gente fala em normatizados, né, é essa busca por uma validação de um teste que passou por um olhar científico. Mas esse é um lado da questão, porque o que ele traz para nós é que a gente não pode deixar de colocar uma criança que na nossa legislação diz que ela tem direito, e de repente no processo de mapeamento, rastreamento, identificação, a gente não conseguiu localizar esse potencial. Então, ele fala, vamos ter válvulas de segurança aqui, para a gente não deixar ninguém de fora. Então, claro, primeiro entram os alunos com alto QI, esse primeiro é assim, é óbvio, né, que eles são aquelas pessoas que são automaticamente indicadas para o programa de enriquecimento, porque já passaram por algum teste normatizado, por algum processo, e já se percebeu que ela tem um alto QI acadêmico ou intelectual. Mas é só isso, né? E a gente já sabe que as nossas crianças, ou né, a forma como a gente mostra a nossa inteligência é muito maior. Então, eu tenho que ampliar as formas de indicar essas pessoas para os programas de enriquecimento. Então, vamos contar com a indicação de professores, né? Vamos contar com a indicação de pais e colegas. Por que não a autonomeação, quando a criança já é maior, quando ela já consegue falar, eu tenho habilidades e eu gostaria de participar desse programa, né? A nomeação pela criatividade, pelo perfil criativo, pelos testes criativos. A nomeação pela motivação, né? Aquela criança que quer estar naquele programa, que faz de tudo para estar lá, porque ela acha muito interessante e importante. E ainda ele abre as nomeações especiais. Se eu não conseguir por nenhum desses métodos, qual o método que eu vou conseguir? E de repente aparece alguma outra forma. Então veja que a briga toda do Renzulli, eu falei isso na aula, no slide passado, no slide não, na live passada, que ele chegou, né, na década de 70 com seus modelos, né, inicialmente com o modelo dos Três Anéis, onde ele queria propor uma forma diferente de observar as pessoas com altas habilidades, identificá-las dentro do contexto escolar e propiciar as melhores oportunidades, onde ela pudesse estar engajada, onde ela pudesse estar entusiasmada com aquele ensino, onde ela pudesse participar de uma forma integral daquele ensino. Então, com isso, ele vai ter que ir contra o que já existia na época, que era só pode entrar para salas de recursos, a gente chama de sala de recursos, lá eles chamam de programa de enriquecimento, né? Só pode entrar para os programas de enriquecimento esses alunos que foram identificados por testes. Então, essa passagem do Renzulli nos últimos 40 anos, né, ou mais um pouco, em 50 anos, por essa área de altas habilidades, é para trazer outras formas da gente observar e trazer essas crianças para desenvolver os potenciais que elas tenham, porque todo mundo vai se beneficiar. Elas vão se beneficiar e o país vai se beneficiar. E se você ficar na dúvida, e se ela tem ou não tem? Parece que tem, mas não tem. Será que a questão é ter ou não ter altas habilidades? Ficou na dúvida? Diz o Renzulli, inclua, porque se a criança não estiver dentro, né, daquilo que o programa está propondo, ela sai naturalmente, né? Ela sente que às vezes não é o lugar para ela se desenvolver, ou ela não se sente confortável com o tipo de atividade, alguma coisa ela sai. Então é uma coisa bem orgânica, né? E então não faz mal nenhum para criança nenhuma ser admitida no programa de altas habilidades. Então, vou falar um pouquinho de cada um e trazer algumas particularidades, né, do que ele traz.
Então, a nomeação por testes normatizados são esses testes que eu me referi, testes de QI, os testes de aptidão, onde você tem aptidão, os testes de raciocínio, raciocínio lógico, numérico, verbal, abstrato, mecânico, e assim vai. E aí você vai vendo áreas, né, onde a criança tem uma área de força. Então, ele volta a dizer isso, que essa identificação é muito importante para que a gente possa incluir essas crianças que já têm um lugar, né, garantido para ela em função desse autofuncionamento, né? Então, ele traz que essas habilidades, né, que vai compor o primeiro anel lá de habilidades acima da média, não precisa ser muito acima da média. Então, se a gente olha, né, e isso eu vou voltar em outro momento, numa outra aula dessas, a gente pode falar especificamente dos testes, né, mas a gente utiliza o ponto de corte de 120, ou seja, aqueles que se desempenham acima, né, de 90% da população, para que a gente possa trazer esses meninos que estão lá na ponta. Essa faixa de 120 significa o quê? Num teste como o VISC, nós temos um desvio padrão. Então, uma criança com um desvio padrão acima da média, significa a média é 100, um desvio padrão é 115. Ali há uma correção estatística para que o percentil entre, né, dentro dessa formulação. Então, um percentil de 90 para não ficar 89,9. Então, é o percentil de 90 que vai corresponder a 120. Então, quando vocês olharem uma testagem, né, para saber, ele é considerado altas habilidades, a grande maioria, né, dos pesquisadores, é isso que a literatura traz, é que o valor de 120 é reconhecido como um indicativo robusto do desempenho acima da média, né? Então, se você tem parcialmente, isso também conta, que às vezes não é o QI total, mas é um QI parcial. O que que isso significa? Que em uma área da inteligência eu tenho um desenvolvimento acima da média. Então, seja minha área verbal, seja minha área, não sei, de memória, etc., eu tenho um percentil maior, então ele é considerado ali para as altas habilidades. Então, essa é a faixa de corte, ela vai trazer essas capacidades cognitivas mais avançadas, ou que já leva a criança a ser considerada com altas habilidades. Então, veja que existe, né, pesquisadores na literatura que não vão considerar um desvio padrão, eles acham que tem que ser dois desvios padrão, e aí daria 130. O que que a gente tem que ver é que se você seguir a história dos testes e da inteligência, eu tenho um livro, né, que foi feito esse estudo, um, sobre o desenvolvimento da inteligência desde os primeiros testes de QI até agora, a gente percebe que eu não preciso esperar os 130, eu não preciso esperar uma pessoa que esteja a mais de 95 ou 97% da população, né? O Renzulli mesmo diz que muita coisa, né, muita produção de relevância foi feita nesse mundo por pessoas que não tinham um QI de 130, 140, né? Pessoas com um QI acima da média. Então, nem sempre é o QI também que conta para a melhor realização da pessoa, porque tem áreas em que o QI não é o mais recomendável para olhar a habilidade em uma área. Por exemplo, o QI não está relacionado à habilidade psicomotora. Por exemplo, um craque de futebol, ele não precisa ter um QI de 130 para ele jogar futebol, né? Uma pessoa com um talento artístico não precisa ter um QI de 120, 130 para aquele talento ser reconhecido. Então, é isso que ele vai trazendo. Nós precisamos reconhecer nas crianças as suas habilidades, independente desse ponto do QI. Mas, né? Quando é que eu vou usar o teste psicométrico? Ele é importante, já tenho falado nisso aqui em outros momentos, mas a gente vê assim que
Essas crianças, muitas vezes, lá na escola, não estão sendo reconhecidas. Ela pode ter um potencial alto, mas esse potencial é, não está sendo percebido porque, às vezes, ela não quer mostrar. Quantas vezes a gente recebe aqui no Instituto Virgolim crianças para avaliação, e, às vezes, a criança chega, né, quer brincar, quer ver milhares de coisas interessantes que tem numa chácara para ela, né, para ela descobrir, para ela investigar, e nem sempre o interesse dela vai estar nas atividades avaliativas. Então, a gente vai observar essa criança de todas as formas, mas muitas vezes a gente não consegue fazer uma avaliação voltada para aquilo que o neuropsicólogo quer atingir, uma função executiva, uma função cognitiva, da forma normatizada. Então, às vezes, a gente tem que abrir mão disso, esperar a criança ter a motivação devida para estar naquele momento, para ela fazer aquela atividade. Então, às vezes, a gente não consegue acessar quando a pessoa não está ali disponível para mostrar isso. Por outro lado, lá na escola, ela pode também não mostrar o potencial porque está desinteressada, porque ela percebe, a gente falou aqui em outras aulas também, quantas vezes ela pode perceber assim a sala de aula que não é desafiadora, que tem uma metodologia que não está se casando com a metodologia que ela gostaria, ou seja, com o estilo preferencial dela de pensar, de aprender, né? As preferências que ela tem para lidar com o material de aprendizagem, se aquilo não estiver sendo suficientemente, né, interessante para ela, ela não vai participar. Isso não quer dizer que se ela tem notas baixas, se ela está desmotivada, se ela não quer ir à escola, isso não quer dizer, obviamente, que ela não tenha capacidade, que ela não seja esperta, inteligente, ou que ela não tenha altas habilidades. Só quer dizer que naquele contexto ela não quer mostrar. A gente já falou muito disso aqui. Então, os testes psicométricos chegam naquele momento em que, às vezes, é o professor que pede para os pais assim: escuta, vamos avaliar essa criança, vamos ver o que está acontecendo, porque eu preciso entender esse potencial dela. Parece que ela tem um potencial para tantas coisas, mas aqui na escola ela não está motivada. Então, esse menino, sim, merece e deve, né, participar de uma avaliação completa para a gente entender esse potencial e por que ele está com essa desmotivação na sala de aula. Essa é uma das indicações, né? Então, as avaliações muitas vezes vão focalizar nessa performance do domínio de interesse, mas é muito mais desafiador identificar o potencial para superdotação nessas crianças que, de alguma forma, não querem mostrar, não conseguem demonstrar esse potencial. Esse é o desafio que a gente tem, às vezes, dentro dessa área, né? E, além disso, a gente vai ver que os testes, eles vão fornecer um retratinho de como a criança está naquele momento. Então, ele vai refletir, sim, o nível de motivação dela, o nível de interesse em fazer aquela atividade, vai refletir os desafios e os medos para ela, porque se ela tem medo de errar, por exemplo, ela vai poder, talvez, desempenhar numa velocidade muito menor do que o teste está pedindo, e às vezes ela não tem a pontuação adequada porque ela não conseguiu no tempo, né, fazer aquilo que ela tinha que fazer. Então, ela pode também ter um baixo rendimento no teste por causa disso. Mas uma avaliação, né, bem feita das habilidades vão fornecer esse entendimento, né, desse potencial. Então, e aí a gente pode fazer as recomendações adequadas para a sala de aula. Então, vai permitir identificar perfis de alta capacidade e orientar o professor em que tipo de atividade fazer para desenvolver plenamente esse potencial, né? Vai facilitar a implementação de estratégias educacionais, porque às vezes o que o professor quer saber é como eu engajo esse aluno
como eu o motivo para minhas aulas. E ele pode estar desmotivado exatamente porque o perfil cognitivo dele pode estar muito além do que está sendo feito ali na turma. Às vezes é um momento de você falar, não, vamos fazer uma aceleração para ver se a gente consegue colocá-lo num grupo que vai fazer esse desenvolvimento ideal da criança, né? Que vai motivá-lo e desafiá-lo para mostrar suas capacidades. E com isso a gente pode criar ambientes de aprendizagem mais inclusivos, ambientes mais desafiadores para esses alunos também. Ah, deixa eu ver. Às vezes a gente tem alguns grupos de crianças que a gente não consegue acessar esse potencial. Então, para quem esses testes são muito importantes, né? Quando a gente faz um escaneamento, né, na literatura mundial, a gente acaba percebendo que os meninos são mais indicados para salas de recursos do que as meninas. E isso tem revelado, assim, estratégias que as professoras, dentro do grupo cultural mesmo, né, na sociedade ocidental, isso é muito comum, de você priorizar os meninos, não sei se só ocidental, mas né, ocorre muito na nossa, priorizar aquele menino que levantou a mão, que quer responder e que quer participar da aula. E muitas vezes as meninas, elas se recolhem, elas se boicotam muito cedo. A Linda Silverman, por exemplo, tem um estudo muito interessante, ali de 2005, onde ela fala sobre esse boicote que as meninas fazem, às vezes em tenra idade, quando ela observa que as coleguinhas não estão lendo, e ela está. Então, não vou falar nada, que é para não trazer atenção para uma coisa que ela percebe que as outras, estão em desvantagem. Então, ela não quer trazer essa relação, né, não sei se, né, as outras pessoas ficariam intimidadas, né, por um conhecimento que ela tem. Então, historicamente, as meninas guardam isso para elas, né, não trazem as suas habilidades à tona. A gente tem em salas de aula aqueles meninos que são tidos como alunos problemas, aqueles que vão, né, fazer bagunça, que vão aproveitar-se de algumas situações numa escola muito tradicional, uma situação em que eles possam se soltar e sair daquela disciplina mais rígida. Então, esses alunos, muitas vezes, são alunos mais criativos, são alunos mais desafiadores de tradição, então, às vezes, eles são considerados problemas, né? Muitas vezes, alunos hiperativos também, porque eles são os bagunceiros, e os bagunceiros, muitas vezes, né, dentro de um sistema mais tradicional, ele não é muito bem-vindo. Então, os professores vão procurar saber o que está acontecendo com eles, se, né, o problema, às vezes, na cabeça de alguns está na criança, e não no sistema como um todo. Então, é preciso ver se por trás desse menino bagunceiro, desse aluno problema, nós não temos uma pessoa com altas habilidades escondendo seu potencial, né? É também comum a gente não perceber o potencial naqueles que têm deficiências físicas, deficiências de aprendizagem, ou que têm dupla condição, ou como os americanos chamam de twice exceptional, né? Com dupla excepcionalidade. Então, parece que é mais fácil você ver aquilo que está errado, aquilo que é um transtorno, aquilo que sai da norma no sentido de dificuldades, né? Do que ver os talentos, ver as áreas em que a pessoa brilha, né? É interessante, assim, que toda vez que eu ia começar uma aula na universidade, na UNB, sempre tinha aquele momento em que eu pedia os alunos para falar deles próprios, né? Sempre envolvia os alunos dentro daquilo que eu ia ensinar. E, e sempre, né, que você pergunta para eles, né, quais são seus pontos, eu costumava fazer assim, seus pontos fortes, seus pontos fracos,
e aqueles que são interessantes, não são fracos nem fortes, né? Então, todo mundo falava de tudo, mas tinham muito mais dificuldade de falar dos seus pontos fortes, ou de falar daquilo que eu sou bom. Então, é muito vem da nossa própria cultura que impede a gente de ter essa liberdade, né, de falar dessa forma. Mas é mais fácil ver a dificuldade. Então, mesmo quando a gente fala de alunos com dupla condição, se você diz ele tem altas habilidades, mas é também autista, as pessoas tendem a focalizar mais no autismo. Então, o que que ele precisa para se regular, para se comunicar melhor, etc, etc. Às vezes isso vem até em laudos neuropsicológicos que eu pego, coloca lá, a pessoa tem um QI altíssimo, mas tem uma dupla condição, e aí as recomendações vêm todas para a dupla condição, aliás, para o autismo. Não vem recomendações para as altas habilidades. Quase ninguém recomenda, né? Então, quando você pega um laudo e olha, bom, eu fiz essa avaliação e agora o que que eu faço? Não vem tipo, faça um enriquecimento, procure sua área de força, né? Que são essas. Aliás, os laudos às vezes nem trazem essas áreas de força, né? Então a gente fica meio capenga nesse sentido. Bom, então, alunos que não demonstram bom desempenho em testes, muitas vezes não se saem bem porque tem crises de ansiedade numa hora da prova, dá branco, então nem sempre as notas vão refletir o potencial deles. E alunos com problemas emocionais, estou passando por uma dificuldade séria, sei lá, perda de alguém na família, ou pais divorciando, ou crianças entrando na adolescência e não sabendo lidar com as dificuldades daquela fase, a, assédios, tanta coisa que pode ocorrer, e tudo isso vai, talvez, bloquear o potencial de uma criança. Então, a gente precisa muita atenção. Em todos esses casos, a gente recomenda uma avaliação psicométrica, sim. Se eu não posso observar esses comportamentos, ninguém está olhando para mim, se eu estou passando despercebido, a avaliação ajuda. Estou passando despercebido por quê? Muitas vezes porque o adulto que está ali, né, nesse contexto, ele não tem uma boa capacitação para as altas habilidades, muitas vezes ele não tem a sensibilidade adequada, né, para entender altas habilidades, não que ele não seja sensível, né, mas se ele não tiver capacidade, essa sensibilidade não vem, né? Também pelos estereótipos que cercam a área das altas habilidades, o próprio termo superdotado. Na minha primeira live eu falei sobre esses estereótipos, essas ideias errôneas, sobre os mitos, os fake news nas altas habilidades. Então, tudo isso atrapalha, né, o reconhecimento da criança nas suas habilidades. Não é em todas as áreas que o aluno tem um desenvolvimento superior. Isso quer dizer que eu posso, como professor, não perceber habilidade numa criança. Isso não quer dizer que ele não tenha. Ele pode não ter numa área e ter em outra. E, às vezes, dentro daquela escola, dentro daquela metodologia, daquela forma que o ensino está sendo passado, nem sempre existem tarefas apropriadas para brotar essas habilidades. E, às vezes, a habilidade que a criança tem nunca é reconhecida na sala de aula. E também porque muitas vezes o aluno tem vergonha de mostrar suas habilidades. Ele não quer ser o alvo dos holofotes. Ele não quer ser alvo do bullying, ele não quer parecer diferente dos outros, né? Hoje mesmo, uma adulta que eu fiz um acolhimento, ela disse, eu falei, é difícil às vezes porque a gente passa, as pessoas com altas habilidades passam invisíveis na escola. Ela falou, mas o problema não é só ser invisível, né? Se fosse invisível, tá tudo bem, a gente se esconde ali de alguma forma. O pior é você não sentir pertencente. Você não tem grupo, você não tem com quem conversar, você não tem com quem dialogar no mesmo nível. E isso é muito mais doloroso, né? Mais sofrido para eles. Então, uma segunda forma, né, da criança entrar para um programa,
além de todas essas, né, do que eu falei sobre os testes, é a própria indicação dos professores. E nesse ponto, a literatura concorda que os professores estão numa posição chave de realmente ver habilidades nas crianças. Então, ele tem que ser capacitado, porque às vezes, quantas vezes a gente manda um formulário para a escola para que a escola também coloque ali para nós o que que ele percebe, né, numa criança que a gente já está vendo tanto potencial, e às vezes a gente leva um susto porque não vem nada da escola. Não vem tipo, não, aqui ele não mostra habilidades em área nenhuma, né? Então a gente pergunta, a criança não está motivada para mostrar as habilidades, ou esse professor não está com o olhar aguçado para ver esses potenciais, né? Mas a gente sabe que eles também podem trazer, né, à vista outras habilidades, porque se ele puder olhar, né, as habilidades intelectuais, a criança que está respondendo num nível acima dos outros, que tem um interesse um pouco mais aprofundado, que tem boas notas também, etc., isso talvez esteja mais dentro da área do professor. Mas ele também pode ainda observar aquelas características que não vão aparecer no teste, né? O teste de inteligência vai olhar as características linguísticas, lógico-matemáticas, aptidões específicas, né? Mas ele não vai dizer se a criança é boa no piano, por exemplo, se ela é boa na robótica, se ela é excelente no desenho, se ela tem um interesse por dinossauros que estão além do esperado, né? Isso não aparece lá. Isso são interesses específicos, e esses interesses específicos, sim, está na mão dos professores observar. Para isso, a gente também tem escalas, né? Na minha tese de doutorado, eu traduzi um grupo de escalas, de instrumentos, etc. Obtive uma autorização do Renzulli para distribuí-lo nos meus grupos de estudo, nos grupos da Secretaria de Educação que estudava isso. A gente não tem permissão alguma para vender esses materiais, e, inclusive, né, para quem quer buscar um upgrade bem interessante, tem essas escalas do Renzulli, que foram normatizadas novamente em 2000 e eu acho que é 2020, tá, gente, se não me engano. E estão lá no site, né, do Renzulli Center for Creativity, Gift Education and Talent Development. Só colocar Renzulli Center no Google que vocês são levados para lá. Então, essas escalas elas estão normatizadas para a realidade dos Estados Unidos, não para a nossa, então aqui a gente usa de forma qualitativa. De que forma nós vamos utilizar? Levando o professor a perceber características que muitas vezes ele não prestou atenção que aquilo seria uma característica de altas habilidades, principalmente quando o professor não passou ainda por uma capacitação. No nosso livrinho, né, que está lá no MEC, Encorajando Potenciais, é o primeiro livro daquela série de 4 livros que preparamos para o MEC em 2005, 2007, publicado em 2007, né? Traz aqui, por exemplo, um formulário que está num dos livros de um pesquisador, né? Uma pesquisadora bastante conhecida nos Estados Unidos, e ela traz algumas dessas, né? Falei besteira. O Delisle é um investigador e a Galbraith é uma investigadora. Então, eles trazem essa listinha, por exemplo. E aí, para o professor marcar, né, aqueles que ele está pensando no aluno, quem é que aprende fácil e rapidamente? Ele vai clicar. É original, imaginativo, criativo, não convencional, amplamente informado, informado em áreas não comuns, pensa de forma incomum para resolver problemas, e assim vai. Então, à medida que você vai passando por essas listinhas, você também vai entendendo habilidades que às vezes você não parou para pensar. Será que ele apresenta um excelente senso de humor? Eu tive a oportunidade de fazer alguma atividade que eu percebesse o senso de humor do meu aluno?
Ele tem habilidades que mostram um vocabulário excepcional, eu dei chances para ele mostrar esse vocabulário e assim vai. Então, é bom que alguns traços não, né, como já falamos aqui antes, alguns traços não vão aparecer em todas as crianças, nem sempre elas também vão mostrar isso de uma forma muito clara ou muito expressiva. Às vezes você vai ter características que vão estar mais presentes em alguns momentos, em algumas aulas, não em todas as aulas, não em todos os momentos, mas isso já dá um pouquinho de abertura para o professor pensar nessas habilidades. Ah, muito bem, então nós temos a nomeação dos professores e quais outros caminhos alternativos a gente tem? Então, o Renzulli fala também da nomeação de pais e colegas, né? E a autonomeação entra aqui também. Então, os pais ou os alunos preenchem um formulário. Aqui eu dou um exemplo de um formulário que é feito aqui na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Cada estado tem os seus formulários, cada equipe faz de uma forma. Isso aqui é uma recomendação que está no livro do Renzulli sobre como os pais podem indicar a criança para um programa, assim como os colegas podem indicar, ou o próprio aluno pode se autoindicar. Então, sempre vai ter um formulário de nomeação que a escola fornece. A pessoa, então, vai responder, encaminhar a equipe. Se a escola tem uma equipe de diagnóstico, é para lá que vai, né? E então eles começam a chamar os alunos para entrevistas, entrevista e documenta as habilidades, os interesses e estilos de aprendizagem do aluno. Esse formulário que tem na Secretaria de Educação, ele foi desenvolvido com a ideia de trazer indicadores, né? Ele deveria ser desenvolvido, preenchido por professores, que ao observar o seu aluno, escreve ali os indicadores que ele viu. Será que eu vi alguma coisa na área das habilidades? E na área da criatividade, eu já percebo alguma coisa? Na área do comprometimento com a tarefa, né? O que que me mostra que esse aluno é motivado? Então, são dados que vão servir para ele entender o perfil. O que acontece às vezes é que um professor pode pegar esse formulário e entender que para entrar no programa, ele precisa ter os três anéis que o Renzulli lá coloca, né? Prontinho e definidos. Ah, ele não tem criatividade, então não vai entrar. E a gente já falou isso aqui várias vezes. Esse formulário é apenas para você ter uma ideia daquilo que a criança apresenta naquele momento e o que que a escola, o programa tem que desenvolver com ela. Então, quando os três anéis estão ali bonitinho, já falei isso serve para a saída do aluno e não para a entrada. Eu não vou permitir, proibir a entrada do aluno porque um desses anéis não está tão desenvolvido quanto o outro. É só uma questão da gente prestar atenção nisso. Tá? Na autonomeação também é interessante, porque muitas vezes ele pode se colocar, né? É um formuláriozinho simples. Em que áreas você tem um talento, ou você acha ou percebe que tem um talento ou habilidade especial? E aí, várias áreas aqui que você pode colocar outras áreas também, e explica por que que você se considera bom nessas áreas. Descreva algum projeto que você já realizou, livro que você já leu, outras atividades que podem explicar por que que você é bom nessas áreas. Então, é só uma forma da gente começar a entender o que que o aluno vai trazer aí, tá? Então, de novo, não é para impedir alguém de entrar para o programa, é de ampliar o nosso olhar para será que eu estou falando de alguém que possa ter uma tendo as oportunidades adequadas, ele vai desenvolver o seu potencial, ele vai desenvolver o seu compromisso com a tarefa ou com a área específica dele, ele vai desenvolver seu pensamento criativo, né? Então, se ele tem chances de desenvolver isso num alto grau, ele pode ser considerado para o programa, né? Outra forma de você trazer o aluno
é observando o seu desenvolvimento nos testes de criatividade. E pouca gente usa testes de criatividade, acaba ficando muito na ideia do aluno brilhante intelectualmente, né? Mas eu posso ter o aluno brilhante criativamente, ter boas ideias. A gente tem testes já normatizados, aqui eu trago como exemplo o TCFI, que é o teste de criatividade figural, da Tatiana Nakano, da PUC Campinas. Esse teste é amplamente usado no Brasil. A gente ainda tem uma dificuldade, também comentei isso outro dia, que os testes que nós temos hoje, né, eles passam há tantos e tantos tempos por uma validação. Então, essa validação expira. Ou seja, eu apliquei o teste para ver se ele é válido, se ele é preciso, se as normas deles atendem aquilo que o teste deve medir, etc, etc. Mas a cada X tempo, vamos dizer 10 anos, esse teste tem que ser aplicado novamente num grupo expressivo, né, de crianças, adolescentes, a idade que o teste se propõe, e ele tem que voltar, né, para fazer parte daqueles testes que hoje a gente tem toda uma área dentro do Conselho Regional Federal de Psicologia, que é o SATEPSI, né? Que é uma área que lista lá quais são os testes que estão favoráveis, em que nós podemos confiar que a medida dele é uma medida adequada para medir aquilo que ele se diz medir, né? Então, nós temos atualmente só testes figurais, são poucos, né? Por exemplo, o TCFI é um deles, o DFH4 é outro, mas a gente tem poucos testes que, aliás, que eu conheça, atualmente nenhum teste que mede a habilidade verbal está favorável. Então, eles precisam passar por essa validação para eles voltarem a ser utilizados de uma forma quantitativa. Aqui, então, a gente traz isso para quê? Exatamente para conseguir observar aqueles alunos que o professor não indicou, que os pais não estão vendo aquilo como altas habilidades, porque ele está perdendo, ele está mostrando para outras pessoas um lado, né, que as pessoas entendem que, não, isso aqui é um palhaço da turma, é um bagunceiro, isso não, né, não é possível que ele tenha altas habilidades. Então, essa criança acaba estando em risco de não ser observada, de não ser identificada por isso, né? Então, às vezes é porque ele tem uma propensão para brincar, para usar muito humor, e às vezes em ambientes muito tradicionais de escola, isso pode ser mal visto, etc., né? Também por ter essas características de ser, às vezes, não conformista, não respeita a tradição, às vezes é esse aluno que conversa com o professor, que às vezes, né, muitas vezes, parece desrespeitoso a esse professor, porque ele está, talvez, trabalhando com ideias diferentes, desafiando as ideias que o professor traz. Então, a gente sabe que isso está cheio na nossa sociedade, né? Mas é preciso olhar para esses potenciais também, tá? Existem vários outros testes, esse aqui é um dos que eu utilizo de forma qualitativa, esse teste também não foi validado, foi feito na Alemanha, mas a gente já tem um banco de dados muito grande a esse respeito. Então, já dá para tirar várias ideias de como a criança se coloca por meio do desenho, mostrando a sua criatividade. E eu mostro algumas ideias de a gente acessar esse potencial criativo, essa habilidade de pensar de forma flexível, de forma fluente, de forma talvez original, né? Então, eu trago dois livros que podem, talvez, ajudar aqueles que têm, né, crianças nessa faixa etária. Esses dois livros são designados para a criança do ensino fundamental, né? Mas é interessante que, quando a gente começou a fazer os primeiros exercícios em criatividade, a gente fazia para grupos de adultos, em treinamento de adultos. E depois é que nós tivemos a ideia
de trazer esses exercícios vindos dos treinamentos para as crianças. Ele foi todo adaptado, assim surgiu o Toque Toque Plim Plim, e alguns anos depois eu escrevi o Cabrum, né, trazendo mais ideias interessantes para ser trabalhado em sala de aula. E aqui o que, que a gente, eu tenho observado muito, principalmente na nossa população, que tem muitas crianças na dupla condição, principalmente dentro do espectro autista, né, nível 1, que você se depara ali com uma certa rigidez de pensamento. Então, eu tenho o aluno com altas habilidades sem transtorno, que tem um pensamento rígido, e muitas vezes porque ele é muito lógico, ele pensa muito dentro das possibilidades lógicas que ele está vendo, do seu raciocínio, e a gente tem aquele que também tem a rigidez, mas devido ao próprio transtorno do TEA, né? Então, eu tenho essas duas populações. E a gente tem visto que, ao trabalhar com eles, né, principalmente se a gente consegue começar com a criança menorzinha, eu vou trabalhando para que essa rigidez vá se desvanecendo e entrando mais na flexibilidade. Então, são soluções para a gente trabalhar a flexibilidade de pensamento. Não bastando tudo isso, temos nomeações especiais. Então, se o professor não conseguiu mostrar as habilidades do aluno naquele ano, por que não ir atrás dos professores anteriores? E muitas vezes, se naquele momento o aluno está passando por uma dificuldade emocional, pessoal, que possa impactar na sua motivação de mostrar suas habilidades em sala de aula, possa impactar suas notas escolares, ou seu relacionamento com colegas e tudo mais, então o Renzulli diz, por que não ampliar o seu olhar e perguntar para o professor do ano anterior, ou ter dentro de um conselho de classe, os professores falando um pouco mais sobre as habilidades daquelas crianças, trocando entre eles, porque aí eu vou ter, sim, uma condição de observar por que que esse aluno foi tão brilhante antes e agora não está sendo. Olha, isso muitas vezes acontece porque está entrando na adolescência e a criança tende a ficar mais quieta, ou porque ela está passando da primeira para a segunda infância e aí ela está entendendo o olhar do outro sobre ela. E aí ela começa a ficar, às vezes, com vergonha, né, de se mostrar ou de fazer alguma coisa diferente. Várias coisas podem ocorrer. O professor do ano anterior era mais flexível, talvez mais afetuoso, o professor desse ano talvez um pouco mais fechado, então ele não consegue observar. Então, isso é uma tentativa que se faz também. E a quinta forma é indicação pela motivação, ou seja, eu posso colocar no meu programa uma criança que entra porque está muito motivada? Posso, né? Isso é o anel do comprometimento com a tarefa que vai entrar aqui. O Renzulli tinha feito até num dos livros dele uma ideia, né? Ele gosta de formulário. Para tudo ele tem um formulário. Esse é o formulário para quando você está na sua sala de aula, ou no seu programa, ou na atividade que você está desenvolvendo, e você percebe aquele aluno que está o tempo inteiro querendo participar mais, você vê que ele está motivado com aquela tarefa, que ele está comprometido com o que ele está fazendo. Então, o professor vai anotar ali, né, o que que aconteceu, o que que ele estava fazendo, qual era o tema, qual era a atividade, qual foi a resposta do aluno, e ainda o espaçozinho para ele falar, sugiro que esse aluno, né, seja, qual intervenção? Seja observado, que ele seja, que ele tenha oportunidade de desenvolver esse interesse específico, ele vai, com esse ele chama de mensagem de informação da ação, né? Quando eu estou na ação educativa, na ação da aprendizagem, qual é essa informação que o professor quer passar? E aí ele pode levar isso para o coordenador, se tiver um coordenador de altas habilidades na escola, e isso entrar para o planejamento, né? Utilizar esse instrumento para que ele tenha uma fonte suplementar de dados sobre aquele aluno e analisar com isso as suas áreas fortes, às vezes não estava aparecendo,
E quem sabe o professor, esse menino pode ir sim para um enriquecimento. Então, lembrando, gente, que o modelo do Rizzoli foi feito para a escola toda, para aquelas ocasiões que o professor está ali na sua atividade diária e percebe um aluno muito motivado, ou com o tema, ou com a aula toda, ou com aquele momento da aprendizagem, e ele quer levar essa informação para frente, para que a informação não fique só com o professor. Então, quando há uma boa coordenação, o coordenador está em contato com esse professor, ele também está interessado em juntar as informações sobre essa criança e colocar ali no portfólio, junto aos documentos dele. Sabemos que os alunos motivados fazem muitas perguntas, aprofundam discussões sobre um tópico, buscam mais os adultos que têm esse conhecimento, dedicam grande parte do tempo livre no tópico de interesse, buscam atividades extracurriculares relacionadas a esse interesse e demonstram alto interesse em explorar e criar dentro de um determinado tópico. É esse aluno motivado que a gente quer para o nosso programa. E por fim, gente, então fizemos tudo isso, agora a orientação do Renzulli é que a gente oriente os pais. De que se trata esse programa? Então, aqui eu trago uma imagem mostrando como a gente faz isso lá na chácara, né, no Instituto Virgolin. A gente convida os pais para o primeiro dia de aula ali do grupo. O grupo já está selecionado, foi selecionado por N indicações que a gente tem ali. Então, são meninos altamente motivados, eles vão ser trabalhados, né? Então, é o primeiro dia em que os pais vão saber, afinal de contas, o que que é esse programa, o que que nós pretendemos fazer ali. Normalmente, eu falo para eles o que são atividades do tipo um, 2 e 3, eu falo para eles o que que a gente espera desse programa, né? E o que que a gente espera que eles também façam com seus filhos, né? Vai ter sempre uma comunicação ali entre nós, mas a gente já vai dar esses primeiros passos com esses pais. É claro que isso aqui é só uma reunião de boas-vindas, mas o tempo todo, enquanto o programa acontece, nós estamos nos reunindo com esses pais, né, com uma regularidade maior, para que eles possam também trazer conteúdos deles, tirar dúvidas maiores e a gente trocar toda a beleza desse programa que está acontecendo ali, né? E vamos fazer a mesma coisa com as crianças, que isso é uma das coisas que o Renzulli tem falado muito no programa, e eu fiz a tradução de um livro da Deborah Burns, que é da equipe do Renzulli, era na época, né? Onde ela falava assim, o que que a gente tem que fazer para começar um programa de enriquecimento. Eu vou trazer esse livro aqui para vocês na próxima, né? Mas quando você vai desenvolver esse programa, o mais interessado é a própria criança. Se você não trouxer para ela o que que você está esperando nesse programa, você não vai ter esses meninos colaborando 100% com vocês, com certeza. Então, aqui, o que que a gente traz? O que que é que vocês vieram fazer aqui? Né? Por que que vocês estão num programa para altas habilidades? Quem que é a pessoa com altas habilidades? E aí nós vamos trabalhar uma coisa importantíssima que é a identidade superdotada. Isso é o que ocorre lá durante o tempo todo. Esse é o nosso compromisso com esses alunos de trabalhar essa própria identidade, que essa identidade, ela é diferente. Eles já sabem que são diferentes. Eles sentem que são diferentes. E são diferentes em quê? Né? Eles são as mesmas crianças que outras crianças, mas eles têm interesses diferentes, talvez aprofundados em áreas diferentes, e a gente vai criando com eles desde pequenininho essa noção do que é ter uma identidade superdotada, né? Ah, o sentido de pertencer a esse grupo, onde mais pessoas têm aquilo que eu tenho, né? Onde os valores a serem desenvolvidos têm que ser trabalhado com o grupo como um todo, assim como os limites e as regras que a gente tem, o que que é permitido, o que que não. Claro que tudo aquilo que
que as crianças estão aprendendo, elas estão aprendendo também a se comportar dentro de um grupo, a respeitar o outro, a trabalhar esses valores, então tudo isso vai ser trabalhado lá dentro também. Né? E nós vamos contar para eles o que são os três anéis, e nós vamos pedir para cada um falar sobre os seus três anéis, na linguagem de cada um, com a forma que cada um sabe representar ou quer representar, nós vamos falar desse modelo do Renzulli, porque é assim que nosso programa existe, né? Com essas bases teóricas, então a gente fala disso também. Com isso tudo, nós vamos então triangular as informações. Então, aqui a gente tem tudo, né? Já falei disso em outros momentos, mas os testes de QI, escalas de comportamento, todas as informações que tivemos de professores, de pais, de colegas, do próprio aluno, os testes de criatividade, as baterias de testes de habilidades específicas, quando for o momento, a avaliação de experts, quando a gente tem áreas que não são áreas que os nossos testes, né, dão conta de responder, e uma atividade, um portfólio maravilhoso de documentação dessas crianças, fotos, vídeos, as atividades que eles fazem, aquilo que de diferente eles também percebem neles próprios, né? E com isso agora nós vamos sempre recomendar. Agora que eu sei o que é esse aluno, e claro, gente, isso é um processo dinâmico, o ano inteiro a gente está fazendo essa reavaliação. A gente então faz reuniões com os professores, tutores, né, os que são responsáveis por esse desenvolvimento, vão se encontrar com os pais e com as próprias crianças, para que a gente possa então capitalizar sobre essas informações. Ou seja, se eu aprendi isso tudo da criança, como tirar o melhor proveito dessas habilidades e agora, quais são as opções que nós temos de planejamento para que essas potencialidades, sejam latentes, emergentes ou manifestas, possam se desenvolver? Então, nós vamos agora recomendar também para os alunos, vamos ajudar, vão ser reuniões que a gente faz com esse grupo, e são os tutores que levam essas reuniões no início do ano, e ou assim que cada criança entra, eles são inseridos nesses objetivos, e a gente os ajuda a pensar em o que eles querem ali no programa. Como eles são pequenos, né, e o Renzulli diz assim, enquanto a gente tem criança menorzinha, a gente leva essas crianças a pensar em atividades diferentes, mas a ajudá-las a serem protagonistas nessa aprendizagem, né, que eles estão passando. À medida que eles vão crescendo, eles vão dando, né, os seus próprios direcionamentos, o que eles querem, o que eles gostam, o que eles não gostam, e aqui é uma troca. É um momento em que a gente ajuda os alunos a pensar nos objetivos que ele tem para os programas, ao mesmo tempo que ela também traz ideias, né? O que tem de diferente? Não é como a escola que chega e fala, eu tenho esse currículo e eu vou dar isso e isso, né? No nosso caso, esse currículo, ele é traçado e desenvolvido junto com eles. É o que a tutora traz, do que ela percebeu, que são os interesses daqueles alunos, em um momento bem democrático, eles escolhem o que vão fazer. Por exemplo, esse semestre, trimestre, esses alunos que estão aqui nessas fotos escolheram trabalhar a noção de jogos. Então, eles estão desenvolvendo, aprendendo jogos que foram jogados, né, há milênios, quais são os mais antigos, quando é que entraram os jogos modernos, né, os jogos de tabuleiro, os jogos digitais, etc., etc., quais aqueles que eles gostam, e eles são convidados a criarem os próprios jogos, né? Que é isso que está sendo desenvolvido agora. Então, veja que o ponto de partida é o interesse deles. Se a maioria não quer, a maioria não gosta, eles não vão fazer. Então, eles vão estar sempre de uma forma ou outra, entendendo qual é o interesse que vai ser trabalhado ali naquele momento. Se tiver algum aluno que se sentiu muito de fora, ele não conseguiu, dentro daquela atividade, nós vamos ver de que forma a gente vai contemplar aquele aluno, porque ninguém
fica de fora, né? As recomendações também para suprir e complementar suas necessidades específicas. Quais são os desafios que eles vão encontrar ali? Quais aqueles que eles querem, né, trabalhar? E como que nós podemos fazer com que tudo isso que a gente traz para eles vão enriquecer não só o conhecimento, mas também dar oportunidade para alargar esse conhecimento, né? Buscando as demandas que eles têm para desenvolver suas habilidades e também sua responsabilidade e o senso de independência intelectual. O aluno sempre como protagonista, né? E nós precisamos encontrar qual é a metodologia adequada para o tipo de raciocínio daquele aluno, da velocidade de raciocínio dele, porque nós não podemos deixar que esse currículo que a gente faz num programa específico seja muito parecido com o currículo da sala de aula, porque senão você não está diversificando. Isso vai ser uma das coisas que a gente vai falar nas próximas aulas, é como diversificar esse currículo para eles na sala de aula comum e, claro, dentro de um programa de enriquecimento. E, principalmente, oferecer desafios na forma preferencial de aprender e pensar de cada um. Então, não tem nada que seja fixo e imutável, todo mundo tem que fazer igual. Você traz uma ideia e qual é a forma que você quer trabalhar essa ideia, né? Então, usando sempre metodologias ativas. E com isso, né, um dos instrumentos do Renzulli, que eu também traduzi, ele traz essa possibilidade da gente entender qual é o estilo que aquele aluno tem, né? O que ele gosta mais, para que eu possa utilizar esse estilo dentro das atividades fornecidas para ele. Ele gosta mais de projetos? Ele gosta quando a gente faz palestras? Ele gosta de dramatização? Prefere o estudo individual ou em grupo? Ele gosta da resolução criativa de problemas? Ele gosta do trabalho de campo, né? De que forma a gente pode, na melhor, né, dos cenários, oferecer o estilo que é mais adequado para ele, tá? Então, isso aqui tem um impacto muito grande na sala de aula. Se você conseguir, né, trazer o estilo de aprender, de trabalhar, onde o aluno se sente mais confortável, você vai obter o melhor dele. Então, eu basicamente estou terminando, tá, gente? Era isso que eu queria trazer hoje. Eu ainda vou trabalhar com vocês, como reconhecer e potencializar os interesses, né? Então, a gente trabalhou aqui hoje como identifico essas pessoas para o nosso grupo de talentos, mas como eu posso promover um ensino mais eficaz, olhando o professor, o currículo e o próprio aluno, e como enriquecer e diferenciar o currículo. E aí a gente vai falar de aceleração, de agrupamento, de enriquecimento, de compactação do currículo, outras formas que a gente possa também dar ideias para o professor numa sala de aula. Então, só para vocês entenderem, né, o alcance das atividades do modelo triade, e aí eu vou desenvolver isso melhor na nossa próxima aula. Então, nós vamos falar do tipo um, 2 e 3. Então, basicamente, o tipo um são atividades investigativas, o tipo 2 é o como fazer, e o tipo 3 é já dentro de um projeto da área específica do aluno. Eu trago algumas situações, essas fotos me foram cedidas gentilmente pela professora Vera Palmeira Pereira, na época em que ela tinha uma sala de recursos e ela foi documentando as atividades de enriquecimento das crianças. Então, no tipo um é quando a gente traz atividades gerais exploratórias que possam expor os alunos a coisas maiores, problemas, questões, ideias, teorias, habilidades, possibilidades de aprendizagem para esses alunos. Então, nós vamos levar ele para trabalhos de campo, ou a gente vai trazer o palestrante para dentro da sala de aula, ou a gente vai, de alguma forma, levar esse aluno a ampliar o conhecimento que ele tem para fora do currículo, né?
Então, isso é para catalisar a curiosidade e a motivação interna, e é o tipo de enriquecimento que deve ser fornecido para toda a escola. E à medida que ele vai trabalhando esse enriquecimento, ele vai gostando mais de uma coisa ou de outra. Vamos supor que ele se interesse pelo. Aqui tem uma atividade que é o cartunismo, né? Então, tem um. Opa! Tem um artista, né, mostrando como é que se faz o cartoon. Tá bom, agora eu quero aprender também, então nós vamos para a atividade do tipo 2. É como que eu aprendo aquilo que eu quero fazer. Tá? Aqui nesse exemplo, as crianças querem fazer uma competição de robô, então eles vão aprender a como montar esses robozinhos pelo método do Lego Robótica. Os outros ali estavam querendo fazer uma. Deixa eu ver se eu lembro dessa história que a velhinha contou. Ah, eles queriam fazer uma animação e que na época era muito comum alguns desenhos animados que eram com massinha, né? E aí eles queriam fazer os personagens em massinha para depois fazer o vídeo, né? O animado, animar aquele vídeo para passar. E aqui embaixo ainda tem uma atividade com um aluno, né? Foi um aluno meu, que hoje é um professor brilhante, né? Numa área mais holística. Aqui ele faz uma atividade de trazer emoções, de falar sobre sentimentos, uma atividade do socioemocional com as crianças. Isso também está no tipo 2. Então, o tipo 2 ensina criatividade, ensina o trabalho de social, né? Ele ensina estratégias metacognitivas, como é que eu entendo o que que eu preciso aprender, como é a minha forma, né, de entender o mundo e assim vai. E no tipo 3 aqui eu já tenho alunos já com seus projetos prontos. Olha, aqueles meninos que estavam fazendo a animação, né, já estão ali com seus personagens e aprendendo com o professor a como filmar e transformar isso num desenho animado. Aqui o grupinho que já fez a competição de robótica, essa que fez o vulcãozinho, já estava apresentando para os alunos como que a gente faz, que elementos que eu posso trazer para o vulcãozinho funcionar. E essa fofinha que escreveu um livro que foi publicado com a ajuda da Secretaria de Educação e se tornou, né, mais uma atividade do tipo 3. Eu vou explicar todas essas atividades para vocês na próxima aula, tá? Do que isso significa. Então, hoje era isso que eu queria trazer na apresentação aqui. E e fica assim, como é importante a gente trazer para esses alunos a ideia do protagonismo na sala de aula. Então, são sempre metodologias ativas. Eu vou trazer isso para vocês depois entenderem como a questão em sala de aula, né, de você ter uma metodologia indutiva ou uma metodologia dedutiva, que é a que a gente geralmente utiliza e métodos mais tradicionais. E de que forma a gente, dentro da sala de aula, identifica esses alunos e vai levando para desenvolver atividades do interesse deles. E à medida que esses interesses vão se acentuando e se tornando mais claros, a gente leva-os a desenvolver atividades do tipo 3. Então, o que que o Renzulli quer com tudo isso? Ele quer que a gente ensine as crianças, né? Essa é a ideia da metodologia, que a gente ensine as crianças desde pequena a pensar da forma daquele profissional da área que ela se interessou, a pensar de forma criativa, a pensar de uma forma que eu possa produzir conhecimento, que eu possa desenvolver esse conhecimento e que esse conhecimento sirva para uma realidade, né? Então, são sempre problemas baseados em situações reais. Qual é o problema no mundo que eu gostaria de ver a solução? É nessa direção, né? Para que a gente possa ter, no final das contas, um reservatório de pessoas que pensam, né, de uma forma criativa e que tenham, né,
que vão trabalhando as suas dificuldades para que elas possam ser esse adulto, ou quando ela chegar no campo do trabalho, essa pessoa que consiga resolver problemas do mundo, né? Então, a gente tem que trabalhar isso com elas. Então, não ser meramente consumidoras do conhecimento, mas poder pegar esses conhecimentos e trabalhá-los de uma forma produtiva, criativa. Essa é a mensagem que ele traz para nós. Ok, acho que não tem perguntas. Que bom, se parece que foi uma aula bem explicada, né? Que se o aluno não tem pergunta, que tá bom. Mas, gente, por favor, coloque então no NPS para que eu possa trazer um conteúdo que tenha mais sentido para vocês nas nossas próximas lives, tá bom? Eu agradeço muito a colaboração de todo mundo, a presença, né? Gratidão.